Bom dia, paz seja convosco, amém? A palavra que eu tenho para os meus irmãos hoje se encontra em 1 Coríntios, versículo 26, 27, 28 e 29, que o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para falar para os meus irmãos. Amém? Tudo bem? Com vocês aqui tá tudo bem, graças a Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? A palavra do Senhor é essa nessa manhã, que o Senhor escolheu aqueles que não são, que muitos dizem, e até um pouco rejeitado da sociedade, né? Aqui a palavra do Senhor diz, nem muitos de nobre nascimento não têm uma, né, sua posição social, financeira. Aqui o Senhor nos diz isso. E isso me traz à memória a passagem onde foram escolher Davi para rei de Israel. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, e era o menor de sua casa. Muitos não davam nada para ele, tanto que ele foi o último a ser chamado. Ele não foi nem o primeiro. Por quê? Porque ninguém ali valorizava e entendia, e colocava ele como menor. O menor, aquele que é o último. E o Senhor foi e levou Samuel lá na casa do pai de Davi. E foram passando os irmãos de Davi, e quando Samuel vê o primeiro, e ele tem pose e jeito de rei, Samuel diz, é esse. E o Senhor diz a ele, não, Samuel, não é este, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O Senhor diz. E vai passando um a um, e quando acaba os irmãos que estão lá na casa, ele pergunta, não resta mais nenhum? Há um que está cuidando do rebanho das ovelhas. Davi é chamado. E ninguém se assenta à mesa sem antes Davi chegar. Davi precisava chegar para que eles assentassem. Então, nessa manhã o Senhor me traz aqui para te falar que o Senhor escolhe aqueles que parece não ser, e Ele faz ser, para confundir aquele que às vezes olha e diz, não dá nada por esse. Porque às vezes muitos são colocados na frente por causa da sua classe social, por causa do seu poder aquisitivo financeiro. São colocados à frente. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te falar e para falar para mim também. Essa palavra também é para mim. Que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer que Ele te escolheu para algo muito maior. E às vezes você é o menor da sua casa, aquele que ninguém dá nada, mas é nesse mesmo, é na tua vida que o Senhor vai fazer. É na tua causa que o Senhor vai entrar e vai mostrar que Ele é na tua vida.
e na tua causa, e que Ele é o grande na tua vida. Aqui o Senhor diz assim: escolheu os humildes e as desprezadas. Isso é o Senhor dizendo que o Senhor é quem escolheu, não é o homem quem escolhe, porque se fosse para o homem escolher as coisas pequenas, ele nunca escolheria. Então aqui o Senhor diz para mim e para você, é que é Deus quem escolhe, é Deus quem coloca, é Deus quem levanta, é Deus quem muda a história, que muda a trajetória, é quem muda. Deus é quem faz. Pedro foi escolhido como discípulo, mas Pedro não tinha conhecimento e leitura muita, ou bem dizer quase nada, mas foi escolhido. E o Senhor Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei a chave. Olha como é poderoso. É muito forte. É muito forte. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o Senhor te escolheu para envergonhar, para confundir aquele que pensa que você não vai conseguir, aquele que diz você não vai conseguir. O Senhor está dizendo nessa manhã, você vai conseguir porque Ele é contigo e é Ele quem te escolheu. Amém? Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Toma posse. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque a gente entende que foi Deus que fez, e não nós. E não a nossa mão, mas a mão de Deus é que é sobre nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.